Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Marcelo Fenol, cervejeiro caseiro há mais de 10 anos e vamos fazer mais um vídeo react. Hoje é o vídeo aqui do David Health, Homebrew, canal deles. Te recomendo aí assinar, um canal muito bacana. E a gente vai falar sobre uma receita da White Labs, que é um dos maiores produtores de leveduras aí dos Estados Unidos, né? Um dos maiores produtores de fermentos do mundo. Então a gente vai fazer algumas pausas aqui no vídeo, eu vou apresentar ele acelerado ali 1.5x e a gente vai pausar em pontos específicos que eu vou fazer alguns comentários. Não vou entrar em detalhes excedentes, né? Vou passar mais superficial, mas a gente vai ver algumas coisas que é a minha interpretação e como eu faria. Longe de dizer que o meu método é o mais certo e o dele não é, né? Qualquer vídeo que eu faça react não é, mas é uma forma que eu interpreto, vejo e agiria. É a forma como eu aprendi, como eu observo na prática e obtenho os meus resultados melhores. Então, quando você estiver fazendo a sua receita, se você observar parâmetros e problemas como esse que a gente vai ver aqui no vídeo, algumas coisas pontuais, né, talvez as minhas sugestões sejam formas de você estar melhorando aí a seu processo cervejeiro, sua forma, né, corrigir às vezes aquele detalhezinho, aquele defeito que você não consegue enxergar a causa e talvez vendo aqui algumas questões, você vai observar aquela causa e talvez essa minha recomendação que eu vou te dar vai poder te ajudar a melhorar, né? Então vamos lá? Beer is good for you. Hello and welcome to the video. This is the first of two collaboration videos where I'm Vai brewing and sharing fazer official dois recipes vídeos, from né, the que tá White Labs cheese falando. company. My special thanks go to White Labs for making this happen. These are certainly some interesting and tasty recipes. So let's get started. Within Beleza. this video guide, I will take Bom, you vamos parar por aqui, já bem no comecinho, né? Essa tela aqui é uma tela de gráficos, de parâmetros que a gente vê na maioria dos softwares de elaboração de cerveja. Beersmith tem uma versão um pouquinho mais simples, com 3 barras, e aqui o Brewfather tem uma versão um pouquinho mais bem elaborada. O que a gente entende, né? Esses parâmetros em verdes, esses mínimos e máximos, são as características desejadas ou aceitas para cada um dos estilos de cerveja. Quando a gente seleciona um estilo, a gente vai encontrar essas barras e à medida que a gente vai acrescentando ingredientes e modificando o nosso processo, esse ponteiro azul vai ali para a direita ou para a esquerda. Qual que é a interpretação que a gente faz? Quando os dados, as barrinhas estão mais para o lado esquerdo, significa que você está fazendo uma cerveja de entrada, mais leve, às vezes com aquela cara de session, né? Ali daquele estilo. Quando ela está mais à direita, significa que você está ali no limite superior, né? Mais forte, um pouco mais robusta daquele estilo de cerveja. E quando você está no meio, você está ali numa zona equilibrada. E o que a gente busca? A gente busca em quase todas essas barrinhas uma aproximação delas para o mesmo lado, né? Seja lá para o lado direito, todas para o lado esquerdo ou todas centradas, com algumas observações no caso aqui dessas duas últimas barrinhas, que é uma relação. As relações a gente vai procurar sempre estar ali centrado. Então, quando a gente bate o olho aqui, ou quando eu bato o olho, vamos assim melhor dizer, eu considero que essa receita ela poderia ser mais ajustada. Me parece, olhando os primeiros elementos aqui, ó, ABV de entrada 5,6, uma densidade ali inicial e final mais baixa, que a gente também deveria estar procurando uma cor mais clara para aquela cerveja, então abaixando aqui o ABC e também procurando um amargor menor para aquela cerveja, né? Trazendo aqui mais perto aqui do limite de 30, de forma a gente trazer todas essas barras para cá. Com isso, essa relação BU-GU também estaria mais centrada, estaria aqui mais perto do ponto mediano, né? 1 para 1, que seria aí mais ou menos o desejável para esse estilo. Então, o que eu recomendaria, né? Se você está fazendo a receita e vê distorções nesses parâmetros, tente sempre procurar um ajuste que traga ou para o meio, ali se você está começando uma receita nova, um estilo novo, faz no meio ali que você vai tentar acertar mais. Se você fez a receita, que é ela mais forte, mais robusta, traz para a direita, que é ela mais leve, mais session, para poder até consumir mais fresca, mais simples, mais leve,
traz ele aqui para a esquerda, tá? Então, aí o meu primeiro comentário. Through the steps in order, starting with a look at the recipe's vital statistics. As you can see, this recipe offers an approximation of 5.6% ABV, making it an easy session beer. As you can also see from the BU-GU ratio, Falando this que one é has a good level of bitterness to the 5,6 de alcohol álcool, né? level, Cerveja de entrada, facinho de This beber. recipe, unlike my usual shared recipes, is not written by me and is the property of White Labs. However, I do Ele have falou que a receita é da White Labs, ele simplesmente trouxe para cá sem alterar. Então ele quer fazer aquela receita e ele está observando também que tem essas distorções aí em relação ao que foi apresentado. Às vezes essas distorções elas também advêm do tamanho da receita, do equipamento, né? Foi, por exemplo, montada ali para um equipamento de 1.000 litros, 10.000 litros, e quando ele simplesmente converteu para o equipamento ali de 50, de 20 litros, tem distorções, né? Precisam de ajustes finos, né? Aqueles equipamentos enormes cervejeiros, eles têm outras eficiências, outras características. O próprio lúpulo, ele tem uma eficiência, um aproveitamento diferente, né? Está falando aqui, né, sobre o Brewfather, que é um excelente software para elaborar cervejas, né, também concordo, dos melhores. Tanto no meu canal quanto no canal dele você vai ver vídeos explicando, ensinando como utilizar o Brewfather e também o BeerSmith. Legal, vamos aqui parar aqui no perfil de água, né? O que acontece? Lembra que a gente viu que era uma cerveja de entrada ali em 5,6% de álcool? Quando a gente calcula os sais da água, um dos fatores menosprezados por muitas pessoas é o TDS, total de sólidos dissolvidos. O TDS é a soma de todos os íons que aparece aqui na tua receita. O que isso significa? É como se fosse a quantidade de tempero que você está colocando na tua cerveja. Uma cerveja forte admite um tempero forte. Uma cerveja leve, ela solicita, ela requer um tempero leve. Então, quando a gente soma todos esses valores aqui, ó, 270 mais 30 dá 300 e pouquinho, 400 e pouco, então a gente está somando tudo e dando aqui perto de 500 ppm. 500 ppm é forte, é bastante. Acima de 400 já é forte. Então o que eu acho? Que a gente está colocando nessa receita sais demais. Não que isso vai deixar a cerveja ruim, mas quando a gente busca um equilíbrio, quando eu busco equilíbrio, eu procuro uma similaridade entre todos os ingredientes, né? Se eu estou usando menos ingredientes, a minha água também precisa ser mais leve. Até porque, além da questão sensorial, a gente pode entrar num problema de fato com o processo da cerveja. Então, olha só, quando ele colocou todos esses sais, nós observamos que a quantidade de bicarbonato aqui subiu bastante. E isso tem um efeito direto na dureza aqui dessa cerveja. O que acontece? Com essa dureza de água, 348, a cerveja, durante a fermentação e durante a mosturação também, ela vai ter uma maior dificuldade de baixar o pH, ela vai ter uma resistência ao pH maior. E isso pode interferir na qualidade final da cerveja. Normalmente, grosso modo, quanto mais leve é a cerveja, mais ácida ela deve ser, porque quanto mais ácida ela é, mais fresca, mais crispy, que é o nome, né, que eles falam, leve, fácil de tomar ela é. Por outro lado, quanto mais pesada é a cerveja, com maior corpo, ela deve ser mais pesada a água, para que seja mais macia, para que o pH não baixe bastante, né? Que ele não fique com esse picante da acidez na boca, para que ela tenha uma sensação mais alcalina, né? Então, eu considero que a quantidade de sulfatos, a relação aqui, ó, sulfatos, cloretos, para esse estilo, tá basicamente aqui, ó, 6:1, né? Dividindo este por este vai dar mais ou menos 6:1, 275 por 50. Então tá demais essa relação. Uma relação numa cerveja leve de 2:1 seria suficiente. Aí você teria não só a carga de íons
mínimos desejáveis, a gente já vai falar cada um deles, mas também teria uma menor quantidade de total de sólidos dissolvidos. Essa é a minha sugestão. Cálcio a gente precisa de um mínimo de 50 para ter uma boa clarificação, uma boa floculação, né? Magnésio a gente precisa de um mínimo de 10 para ser um nutriente importante para a levedura. Levedura de saquinho tem mais magnésio, então não se preocupe. E as leveduras líquidas você pode estar adicionando nutrientes, né, como Cervomyces, como o Superfood, que vai suplementar o magnésio, ou você pode colocar aí algum sal de magnésio também. O sódio, que dá aquela percepção de realce de sabor, né, como é o sal, ele é importante que ele não passe de 20, então 16 aqui está bem tranquilo para o estilo. Cloreto 50 também está no mínimo desejado. Sulfatos, lembrando, os cloretos realçam ali o corpo e os sulfatos realçam o amargor. No meu ponto de vista, esse valor de sulfatos pode estar realçando tanto o amargor que vai trazer a astringência, então eu preferiria diminuir. E, consequentemente, os carbonatos também devem diminuir, né? Talvez ele tenha uma água ali que seja proveniente de poço e aí ele tem essa presença de carbonatos aqui mais elevada. A água aqui no Brasil, geralmente água de rio, é mais leve, isso aqui tende a ser bem baixinho esse valor, né? Então, olha aqui, ó, relação 5,5 de sulfato de cloreto, tá muito alta, 2 para 1 seria suficiente. Então, vamos dar sequência. Recommend for using with this recipe. This is ideal for a hoppy beer like this one as it will push forward hop flavour, bitterness and dryness, which are important characteristics for this recipe. Olha, I suggest that you plan your water realça profile ahead. amargor After all, beer is mostly water, and its balance is important so that it suits the beer that you are brewing. Brewfather has very good documentation on how to use its software to make the necessary water changes too. For this reason, I suggest that all brewers, irrespective of experience, start treating their water as soon as possible for the very best of end results. Okay. Let's now go on to the brew and the first step. Vamos lá. Outra coisa aqui, ó, configuração da panela chinesinha. A gente pode observar, né, que o cesto está dentro da panela, né, dá para ver aqui pela borda, e que ele utiliza o cânulo central aqui do retorno. Esse cânulo, ele é interessante quando você é iniciante, quando você faz uma homogem muito fina, que tem chance de entupimento, porque quando entope, aí o líquido pode acabar caindo aqui por dentro e a bomba de circulação não vai rodar solta, vazia, né? Não vai ter cavitação, então você não vai queimar a sua bomba. Mas na medida que você se torna um cervejeiro mais experiente, conhece melhor o seu equipamento, esse cânulo ele torna-se desnecessário, eu mesmo não uso mais. Uso apenas a porquinha lá de baixo, tampando o buraco desse cano, né? Aquela porquinha plástica branca. E aí pronto, mais nada, é suficiente aquilo para fazer cerveja. Não uso nem o filtro por cima, nem esse cano. Ele utiliza, beleza, só um comentário que eu estou passando de uma prática. Olha, isso aqui que ele está fazendo, eu já não recomendo. Ele está usando uma furadeira aqui com esse agitador para aumentar a extração do grão. Embora isso pareça interessante na medida que você tem um aumento da eficiência da mostura, esse mesmo resultado você atinge aumentando a duração da sua mostura e melhorando às vezes ali a moagem. Então deixando 2 horas, 3 horas mosturando, você vai ter uma eficiência mais alta e não precisa fazer isso daqui. Além do custo do equipamento, você corre o risco de cair às vezes graxa, alguma poeira de dentro da furadeira aqui, além do que o atrito excessivo dessas pastas dos grãos, essa fricção aumenta a extração de taninos e polifenóis, que pode trazer um defeito aí para a tua cerveja. Então não recomendo usar esse tipo de aparato nem aqui durante a mosturação, nem na hora do whirlpool. Quanto aos perfis, né, 60 minutos para 65 graus centígrados, ok, se for um Pale Ale, Viena ou Munique como base. Se fosse um Pilsen, eu adicionaria ali mais 30 minutos para ter certeza, principalmente para o iniciante, que não controla o pH, ali não controla bem a conversão, então 90 minutos seria tranquilo. E esse mash out aqui também, né, é tranquilo, perfeito, não precisaria
de 10 minutos, eu já subiria ali para a rampa, não para a rampa, mas para o limite ali da drenagem de fazer o nosso sparge, né? Então já ia ali para 80 graus centígrados e chegou lá e já desligo. Não precisa permanecer 10 minutos em 75, porque aqui 75 até a alfa você já acabou inativando. Então o tempo que você vai subir de 65 até 80, esses 15 graus centígrados, é suficiente para você ter ação também do pico ali da alfa e chegar na ativação das enzimas e chegar no ponto de viscosidade ideal para você fazer a drenagem. Então, eu considero desnecessário colocar essa rampa. And give it a very good stir to ensure that you have no grain clumps. You can use a wooden or a stainless steel paddle for this, or if you want high efficiency and speed, a stainless steel mixer like this one that I'm using here works very well. We must stress that other metals should not be used in either process, as these can present a health risk. This process is vitally important, so take your time to ensure that everything is well mixed, even when Pois é, tá falando que aumenta a eficiência, mas uma colher cervejeira é suficiente para você quebrar os grupos. Olha, agora ele colocou ali aquele segundo filtro, né, que eu também considero desnecessário, e parece que ele vai ligar a recirculação. Desse jeito que está aqui, ó, caindo daqui de cima para baixo, principalmente em cervejas lupuladas, eu considero não ideal, porque a gente aumenta o risco de oxidação a quente, né, o hot side aeration. O ideal é que este tubo toque aqui nos grãos com um pedacinho de cano complementar, como ele vai mostrar um pouquinho mais para frente, e aí você não tem queda do mosto. O mosto simplesmente ele emerge por cima da cama de grãos. Eu acho que essa seria a forma mais adequada. E deixar a tampa também retirada também é legal se você puder, porque apesar da tampa ajudar a reter o calor, ela também está retendo o DMS ali que está evaporando em todo momento, né? Então quanto mais tempo ficar sem a tampa, é melhor para evaporar DMS, os percussores de DMS. Ó, aqui sim, aqui já tem a cânula com essa mangueira tocando aqui, né? Então já já a gente vai ver a força de recirculação que ele faz, para fazer um comentário, e aqui ele colocou esse fundo falso por cima, que ajuda até a espalhar um pouco o líquido aqui do retorno por cima para fazer uma drenagem mais uniforme, né? Tranquilo, isso pode ser feito. Só acho que esse cânulo devia estar um pouquinho mais imerso. E agora, quanto ao fluxo, olha, o fluxo está ok, está adequado, né? Não está forte demais para fazer o hot side aeration, mas esse pouquinho que passa por aqui está incorporando oxigênio. E também acho que isso aqui devia estar mais para baixo, mais mergulhado. Olhando aqui a receita, a gente vê que ele está usando o Pale Ale como base, então aqueles 60 minutos é suficiente, e um pouquinho de Carapios, que ele é um malte claro para segurar ele um pouco mais de corpo na cerveja, né, de retenção de espuma. Eu só não vi qual é a marca desse malte Pale Ale, mas considerando a cor da cerveja que ele mostrou no começo, começou ali, que ele quase, acho que era 15 de CRM, uma coisa assim, bastante alta. Eu não sei como ele atingiu essa cor toda com um Pale Ale tradicional. Alguns Pale Ales, como da Agrária, né, são Pale Ales mais escuros. Talvez esse que ele tenha escolhido lá nos Estados Unidos também seja escuro, coisa que eu nunca vi, né? Os Pale Ales de lá geralmente são bem clarinhos. Firstly, we have 93.4% of the grist as Pale malt, which will provide the bulk of the fermentables, but mostly as a canvas for flavour. Then at 6.6% we have Carapils, which will provide an increase in foam to the beer, along with improved head retention, as well as some extra mouthfeel. Carapils has no effect on flavour, nor aroma, or colour. Olha aqui, ó. Agora ele já levantou o cesto, né? A gente está vendo que está apoiado aqui, fez a drenagem, já drenou, e agora provavelmente ele vai fazer o sparge, né? Vamos ver se é isso mesmo. Jogando a água, né? Então aqui a gente tem duas hipóteses. Se você tem a possibilidade de esquentar a água, melhor, fazer um sparge quente, porque drena melhor, tem uma eficiência melhor. Agora, se você não tem um fogão, nada aí para esquentar a água, nenhuma chaleira elétrica, ok, utiliza a água do filtro mesmo, temperatura ambiente, que também vai funcionar. Uma eficiência um pouquinho menor, né? 2, 3 pontos a menos, mas funciona. Espalhando bastante, né? Agora provavelmente ele vai ligar aqui a fervura, né? Bem interessante esse painel aqui da Brewmonk, né? Mais bem elaborado que as chinesinhas que nós temos, ou pelo menos das séries que eu conheço. Às vezes tem uma mais nova aí no mercado que está melhor automatizada,
Mas é ok, ó, ele tem um botãozinho aqui que ele vai pressionar e já vai direto para a fervura. Olha lá, target fervura. Olha que interessante aqui, ó. Ele está usando lá, você viu na tela anterior, que era 2.500 watts. A minha panela é de 3.500 watts e eu não tenho uma fervura tão intensa quanto a dele. Eu não estou entendendo aqui como é que essa fervura é tão intensa com uma potência menor. Alguma coisa aqui tá estranha assim, né, que eu não consigo entender. Mas vamos lá. Olha como é muito intensa essa fervura. Quebrando aqui o hot break, né? Vamos lá. A parte aqui, ele vai fazer uma fervura curta, vai colocar o Warrior, que é um lúpulo bastante neutro, né, para alcançar os 22 IBUs iniciais, e vai complementar lá no final. Ele fala hop stand, mas a gente vai ver que ele não usa hop stand, ele joga direto ali a 80 graus sentido, sincoia com a note, juntando mais 28 IBUs, né? 28 com esses 22 dá 50 IBUs. 50 IBUs para uma IPA a 5.6, perfeito, né? Uma relação ali tá 1 para 1, tá ótima. Sim, e também está usando o Brilzyme, né? O Brilzyme é uma enzima que ela trabalha em cima de acelerar a maturação, né? Adianta ali o processo de maturação para não ter uma cerveja verde, e também ajuda um pouquinho na clarificação da cerveja e tudo mais, né? Aí adicionando na fervura, não usou um hop stand por enquanto, né? Nem um cesto. Eu aconselho a usar porque ajuda a separar a matéria verde, principalmente panelas pequenas. Está sanitizando aí o chiller dele, né? Esse chiller Cobra é excelente também, tem uma eficiência altíssima. Basicamente são 4 serpentinas ao mesmo tempo ali, né? Divide em 4, então resfria bem mais rápido. Agora ele está colocando, tá vendo? Ele joga direto, né? Não está colocando no hop stand, né? Está simplesmente fazendo uma lupulagem de acabamento. E aqui, ó, mais uma vez usando aqui a furadeira. Então olha essa situação aqui, pessoal. Eu não sei se você procura isso aqui para aumentar a eficiência de soltar ali os compostos do lúpulo, que realmente vai aumentar. Mas olha, essa produção de vapor está entrando aqui na furadeira, né? E ela tem graxa, tem coisas, tem outras sujeiras aqui dentro, e provavelmente corre o risco de cair sujeiras e gotas que vão condensar lá dentro e acabar respingando na cerveja. Então você está aumentando o risco de toxicidade, que é totalmente desnecessário. Panelas pequenas como essa aqui, né, que deve ter uns 40 centímetros de diâmetro, não adianta você tentar fazer um Whirlpool muito perfeito, que ele não tem sustentação. A distância ali do centro para a parede onde faz a coleta é muito próxima, muito pequeno, muito apertadinho, e a própria drenagem do mosto vai puxar e vai desmanchar o cone. Então não adianta fazer, que a gente não consegue, numa panela aí de 40 centímetros, fazer e manter um cone perfeito. Faz o que dá ali com a colher, espera ali uns 20 minutos, 30 minutos para sedimentar o que tiver, né, tomando cuidado, porque esse tempo também produz mais DMS, né? Principalmente se não tiver resfriado, então resfria já, então espera decantar e aí você faz a transferência para o teu fermentador. Eu acho que tem um resultado melhor. Isso também então aumenta a oxidação, olha aí, ó. Aumenta a oxidação absurdamente, né, o hot side aeration. É um risco que eu não vejo vantagem. Realmente ele dissolveu o lúpulo ali, né? Estamos falando da enzima. Olha lá, ó, reduz o tempo de maturação, elimina o risco de formação de diacetil, melhora a qualidade de cerveja. Então, parece que ele já esfriou, já está transferindo para o fermentador e agora ele vai polvilhar a levedura seca, né? Ok. Vai polvilhar agora a levedura, polvilhou, né? Vai fermentar 20 graus centígrados. Veja que ela está bastante turva, provavelmente aí ainda é lúpulo
suspensão que vai sedimentar no fermentador, mas eu não acho legal trazer lúpulo para lá. E a cerveja pronta. Eu tô achando essa cerveja um pouquinho mais escura e pronta do que ali, né? Não sei se ele usou alguma coisa para dar uma corzinha mais, mas ela parece um pouco mais dourada do que a cor que estava ali, que parecia mais amarela ali, né? Mais golden, um pouquinho mais âmbar, pro âmbar. A formação de espuma está muito boa e ficou turva, né? E é esperado em cervejas que tem uma adição muito grande de lúpulo, são cervejas turvas mesmo. Parece que deve ter usado bastante lúpulo ali. E aí ele faz uma análise do final aí das características, né, trazendo um frutado, notas aí de abacaxi, frutas amarelas e tudo mais, né? Simplesmente uma avaliação sensorial dele. Bom, pessoal, basicamente o que eu queria passar para vocês era essa ideia, né, como a gente pode interpretar características de uma cerveja, como a gente pode ver outras pessoas fazendo e ver ali, às vezes, oportunidades de melhoria de um processo, né, pela prática, experiência que a gente tem, a gente considera ali os pontos que poderia melhorar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, não se esqueça também, né, de conhecer aí o nosso curso, né, no marcelofenol.kbook.com.br, um lugar que você vai ter para aprender a fazer cerveja diretamente comigo. Vou estar aí do teu lado te ensinando a fazer cerveja. Um forte abraço e até a próxima. Então, você está gostando desse vídeo? Quer aprender mais? Quer aprender tudo sobre cerveja artesanal, como utilizar os ingredientes da melhor forma possível, como entendê-los, como resolver problemas, construir receitas adequadas, entender os diferentes métodos, se tornar um verdadeiro mestre cervejeiro e ter o meu apoio incondicional nessa jornada? Então, não deixe para amanhã, faça hoje mesmo o meu curso marcelofenol.kbook.com.br ou aponte o seu celular para esse QR Code que você vê aí na nota. Eu sou cervejeiro artesanal há mais de 10 anos e tenho aqui um curso perfeito para você. Com mais de 20 horas aulas nesse curso introdutório e intermediário, mais 3 módulos bônus. E além do curso, você vai ter acesso direto a mim por telefone, WhatsApp, e-mail e também ao grupo de alunos, onde lá a gente vai poder trocar ideias, melhorar as suas questões, sua performance, corrigir, ver outras formas, né, de fazer às vezes a mesma coisa sobre o ponto de vista dos demais colegas. Se você gostou, eu te espero lá. Assine hoje mesmo marcelofenol.kbook.com.br.